Vou enfatizar para você um ponto importante que eu tenho falado em vários vídeos nessa parceria com o BTG Pactual Digital. Todo mundo, independentemente da sua experiência, do seu conhecimento, do seu volume de investimentos, deveria investir pelo menos um pouquinho da sua carteira em renda variável. Por duas razões importantes. Primeiro, porque é na renda variável que nós teremos os reflexos do crescimento da economia, do fortalecimento do mercado de capitais, das empresas, do sucesso das empresas no país. Segundo, porque investindo pelo menos um pouco na renda variável, você tem um termômetro das oportunidades. Quando a gente entende o conceito de carteira balanceada, em que a gente tem que ter a maior parte dos nossos recursos numa renda fixa, preservando tudo aquilo que a gente conquistou, mas tentando aproveitar as oportunidades de usar essa renda fixa, de comprar ações, fundos de ações, fundos imobiliários, ativos que podem ficar caros ou baratos ao longo do tempo, é muito difícil você saber quando algo está caro ou algo está barato se você não participa desse mercado. Agora, tendo um pouquinho do seu investimento em renda variável, você certamente sentirá o desconforto da oscilação, a provocação que esse ativo traz para você, ao mostrar para você que num dado mês, por exemplo, R$500 estão em renda variável, no mês seguinte esses 500 se transformaram em 480. O que significa isso? Que aquela propriedade, aquele conjunto de ativos que você tinha, ficou mais barato naquele momento e que talvez você tenha uma boa oportunidade de compra, desde que siga recomendações do seu assessor de investimentos, de um relatório de análise, enfim, de uma carteira recomendada. A renda variável, participando de uma pequena parte da carteira, ela nada mais é do que uma provocação para você ir atrás de mais informações sobre oportunidades. Agora, é importante entender que quando se fala de renda variável, não estamos falando apenas de comprar e vender ações no seu home broker. Não estamos falando de comprar ou não comprar cotas de fundos de investimentos em ações. A renda variável é um mercado muito amplo, uma categoria muito ampla de investimentos, de tudo aquilo que pode ser comprado a um preço menor daquele que nós esperamos vender, tudo aquilo que oscila de preço ao longo do tempo. Eu poderia citar, por exemplo, fundos multimercado, tendo a sua participação em renda variável, eles trazem a oportunidade de você ter na sua carteira de investimentos uma parte do seu capital aproveitando oportunidades, mas sob a gestão, sob a tutela de um gestor profissional que vai montar a carteira de acordo com uma estratégia, tentando alcançar resultados acima dos que você teria na renda fixa. Então, além do fundo multimercado, você pode ter a figura equivalente da estratégia, da busca do ganho acima da média da renda fixa num fundo de ações. Fundos multimercado, fundos de ações, são formas de investir em renda variável, tentando colher algum diferencial do mercado, diferencial que normalmente vai acontecer quando você souber identificar o momento certo de fazer as compras das cotas desses fundos. No mercado de renda variável como um todo, existem diferentes formas de trazer ganhos para uma carteira. Eu posso, por exemplo, comprar ações de uma empresa que tem um grande potencial de valorização, porque a equipe de research, a equipe de análise, indica que essa empresa está se sobressaindo em relação à concorrência, está fazendo investimentos significativos que podem resultar em maior venda, está adquirindo outras empresas que vai trazer para esse nosso papel, esse nosso ativo, uma força maior no mercado. Então, quando a área de análise indica que há uma projeção de alta no preço, chamada de upside também, nós temos uma sugestão de compra desse papel com uma expectativa de confirmar aquelas informações levantadas pela área de análise e fazer algum resultado a médio e longo prazo. Além da perspectiva de valorização de papéis, existem papéis que não necessariamente me trazem essa perspectiva de valorização, mas me trazem uma certeza de remuneração. Empresas de infraestrutura, empresas que são fazedoras de caixa, por exemplo, empresas de energia, concessionárias de rodovias, concessionárias de portos, têm uma projeção de geração de caixa bastante consistente, porque são empresas que funcionam de forma monopolística, com exclusividade de mercado, sem concorrência, são concessões vendidas pelo governo por prazos relativamente longos, e basta essa empresa ser administrada que ela será capaz de gerar caixa e distribuir lucros para os seus investidores. A oportunidade nesse tipo de investimento está em você entender quanto que vale esse papel, quanto que vale pagar para receber os dividendos dessa empresa. Dividendos normalmente não são uma remuneração muito generosa, tende a ser, num cenário normal, algo com uma rentabilidade inferior até a renda fixa, mas nas crises de mercado, nos movimentos de manada, quando o mercado vem abaixo, a tendência é que os lucros dessas empresas sejam preservados, mas que o preço dos papéis fique muito barato. Então, quando você consegue comprar
uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos no momento muito oportuno, você está garantindo uma forma de fazer uma carteira de dividendos, de receita bastante interessante a médio e longo prazo. De uma forma parecida, talvez de uma forma que a gente pode chamar de mista, né, que combine valorização com remuneração, existem fundos que investem os recursos dos seus cotistas em vários imóveis, imóveis que recebem esse investimento diante da expectativa de gerar receita, normalmente de aluguel, do uso desses imóveis, e aí você tem, pela carteira daquele fundo imobiliário, uma receita típica de aluguel, que também, independentemente dos cenários de crise, tende a não oscilar muito, né? Crise vai, crise vem, o preço da cota desses fundos imobiliários pode oscilar no seu home broker, mas normalmente a receita de aluguel tem oscilação bem mais suave do que a do preço dos ativos. Então, na prática, você pode, no momento de crise, no momento de oportunidade, comprar uma cota de fundo imobiliário a um preço muito interessante, auferindo uma receita comparativamente com esse preço pago também muito interessante e que com o passar do tempo pode até valer a pena você vender essa cota diante de uma valorização muito grande. Então entenda que quando se trata de renda variável, existe tanto a figura da valorização da cota do fundo ou da ação ou do ativo que você está negociando, pode ser uma commodity também, um contrato de ouro, soja, energia, algum tipo de ativo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, e na prática essa valorização da cota vai dizer o quanto você vai ganhar. O bom investimento depende do bom momento de compra, de você saber quando comprar. Agora, mesmo que você não esteja pensando em valorização, existe a figura da remuneração gerada pelo aluguel de um fundo imobiliário, pelos rendimentos de algum tipo de produto que traga para você uma geração de caixa, que em alguns casos até é isenta e não impacta a sua declaração de imposto de renda. Na prática, quando se pesquisa o mercado, independentemente do perfil, você pode ter uma participação interessante em renda variável, seja no seu fundo de previdência privada, seja no seu fundo de investimentos multimercado, de ações, né, que adquira papéis que vão trazer rendimento para você. Pode ser também operando no seu home broker, comprando títulos e ativos e ações que vão gerar rendimento, seja pela valorização desses ativos, seja pelo rendimento que esses ativos trazem na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, outras formas de pagamento que vão cair na sua conta. Enfim, é questão de envolvimento, entender as diferentes oportunidades, abraçar as oportunidades que são mais adequadas ao seu perfil e, com isso, construir um patrimônio e uma renda interessantes que podem ser protegidos no longo prazo, usando figuras como derivativos, usando figuras como opções de compra e de venda para proteger um capital bem estruturado. Em outros vídeos dessa playlist Guia do Investidor, vou falar também sobre os mercados derivativos, que é uma oportunidade que poucas pessoas aproveitam. Na verdade, não é um número pequeno de pessoas, mas poderia ser muito maior. Fica o convite para continuar acompanhando o conhecimento aqui. Sucesso em suas escolhas, sucesso em seus investimentos. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha.